Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Educa em Lives. Eu sou a professora Adriana Campani, sou mulher, parda, cabelos castanhos, com mechas douradas, lisos, na altura dos ombros, olhos castanhos escuros, usando óculos, uma blusa bege, e minha imagem está com fundo fosco atrás. Eu sou professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú, localizada na cidade de Sobral, que fica no interior do Ceará. O Educa em Lives, na verdade, o Educa em Lives ele é uma ação de extensão do Educaim. O Educaim é um observatório de políticas e práticas educativas interculturais, inclusivas e inovadoras, e todo mês nós realizamos uma live com alguns convidados, educadores, educadoras, para contar suas experiências de práticas ou de políticas que inovam na educação, que trazem um diálogo intercultural e que têm uma intencionalidade inclusiva. Então, hoje nós vamos conhecer o Laboratório Corpo Território, que foi fundado em 2022, pelos educadores Andréa Lopes e Miguel Matuê. E o Laboratório Corpo Território, ele é uma criação de fazeres e saberes afrodiásporico. Ele tem o propósito de criar processos formativos, ativistas em territórios urbanos, periféricos. Ele trabalha com comunidades e povos originários e instituições públicas. As atividades do laboratório trazem uma perspectiva contracolonial e decolonial, e elas são desenvolvidas com coletivos que atuam nos territórios, gerando realidades de afeto e de acolhimento. O laboratório também está presente no Fórum de Políticas Ambientais do Grande Bom Jardim, na cidade de Fortaleza, aqui no Ceará. E hoje a gente vai contar com a preciosa participação desses dois educadores, que são incríveis, a Andréa Lopes e o Miguel Matuê. Eles vão conversar com a gente sobre poéticas do fortalecimento do território frente ao racismo ambiental. Então, nós vamos passar agora a palavra para eles se apresentarem e conversar um pouquinho sobre a sua experiência nesse laboratório Corpo Território. Andréa Matuê, Miguel Matuê, boa tarde. Tudo bem com você? Olá, boa tarde a todos. Como a professora bem colocou, a Adriana, eu me chamo Miguel Matuê. Sou artista visual de formação e tenho atuado nos últimos 13 anos mais voltado para as artes urbanas e... desculpa, é verdade, vou voltar, vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem negro, de cabelo cacheado, cabelo baixinho compactado. Estou usando uma blusa que ela tem um fundo de cor escura com quadriculados coloridos em tons quentes e tons frios. Estou sentado, né, ao lado de Andréa. E voltando agora, sou graduado em artes visuais, tenho a atuação aí há algum tempo com arte urbana, chegando a participar de eventos em outros países. E, assim, o maior presente é essa nossa atuação junto com o laboratório, com o território, né? E essa construção e relação que nós desenvolvemos a partir do fortalecimento, da ressignificação da relação de afeto e potência, né? Cabe que o racismo ambiental, uma das primeiras coisas que ele faz é cortar essa relação na busca de desumanização desses corpos. E aí, através dessas ferramentas de ativismo e repensar essa relação, vemos trabalhando, né? O Lab, ele acaba que é um corpo muito grande e ele vai se emendando com outros coletivos que nós fazemos parte, como você colocou, e a partir disso ele também vai encontrando outras faces de atuação, como nós vamos ver aí no processo das nossas falas. Isso.
Eu sou Andréia, né? Sou Andréia Lopes, sou arte educadora, sou cientista ambiental de formação, sou uma mulher de pele parda, mulher negra de pele parda, tenho um cabelo curtinho, agora ele tá molhado, então ele tá baixinho, mas ele é mais volumoso, tem uma franjinha, um óculos grande, marrom. Tô com um colar indígena Tremembé, que tem conchas, já tipo, um gargantilha, já pertinho do pescoço, de brinco também de concha, também Tremembé, um anel amarelo, um vestido vermelho com estampa de elefantinho, com estampa indiana, inclusive. Também estou nesse fundo fosco, esverdeado. A gente vem receber esse convite, primeiro agradecer o convite, né, a professora Adriana, o Educaim com a gente, sempre muito potente para a gente poder estar falando desses nossos percursos, porque venham pensando um pouco do laboratório, e a gente vinha, nessa conversa com a Adriana, pensando assim, o que é que a gente traz? Assim, vamos falar do laboratório, né? Vamos falar sobre o que é essa proposta que ele traz. Porque quando a gente fala do laboratório, ele fala dos nossos percursos, né? Eu sou uma mulher que cresce, eu nasço às margens do Rio Maranguapinho e sou muito movida pela necessidade de me inquietar com coisas que não são impostas quando a gente cresce em territórios periféricos, né? Não são impostas, muitas vezes, ausências, a ausência de direitos a equipamentos públicos de qualidade, a ausência de saneamento, a ausência de cuidado com esse corpo hídrico, com a possibilidade de nos relacionarmos com o território. Então, quando a gente, né, Miguel também vem de um contexto periférico, com suas outras relações, de onde vem, né, eu venho com essa relação do Rio Maranguapinho, que é o rio que eu nasço, e ainda nós atuamos em suas margens, e é um rio, e aí eu penso muito, assim, quando eu penso no corpo território, e a gente vai avançar um pouquinho, a gente vai entender um pouquinho mais do porquê, inclusive, desse nome, penso muito que é uma retomada de memórias afetivas, dessas relações que os nossos mais velhos constroem com os territórios, né? Do que a gente aprende. Não é uma negação, uma questão de negar saberes, mas é uma questão de podermos ter a potencialidade de retomar a partir do que a gente já faz, dos nossos saberes, olhar para esse ancestral, olhar para esses percursos e poder enxergar neles a potência em si, não de algo que pode vir a ser, mas sim algo que é em si potente, que é em si cheio de possibilidades de existência, né? Então, trazendo essa apresentaçãozinha curta, eu venho atuando como arte educadora ambiental, acabou se juntando muita coisa, né? Eu atuo como arte educadora aí há mais de 15 anos, não, estou pertinho dos 15 anos como arte educadora, e aí foi bem essa energia, quando eu deixo de ser uma criança que é atendida em um projeto com arte educadores, com educadores diversos, eu automaticamente também já é aquela transição muito dinâmica. Deixo de ser a pessoa do projeto que está lá tendo aulas para ser a pessoa do projeto que dá as aulas, né? Então, essa dinâmica do tempo da mudança ela é muito fluido. Então, eu passo a ser essa educadora, e aí só depois, inclusive, é que entra a universidade na minha vida. A minha primeira formação, ela vem do movimentos sociais, ela vem primeiro desse chão de território, dessa perspectiva das minhas mais velhas, das minhas avós, né? Aprendi a plantar com as minhas avós, não foi na universidade. Sou cientista ambiental porque tive essa referência gigantesca do que é que eu queria fazer a partir das minhas mais velhas, né? E é muito o Corpo Território, ele nasce com isso, de olharmos para os nossos coletivos a partir do que a gente, inclusive, aprende com os territórios indígenas, olhar para os nossos povos com as suas potencialidades do que são, poderem ser o que são, né? Aí eu já vou falando um tantão. Pois é, enquanto eu sei que você tem muita coisa para mostrar aí, e aí enquanto um de vocês fica montando para mostrar para a gente, eu quero que o outro fale um pouquinho sobre esse conceito de racismo ambiental, porque essas lives elas são acessadas por professores das escolas, são acessadas pelos nossos alunos, acessadas pelo pessoal do nosso grupo de estudo e pesquisa, né? Inclusive, o nosso grupo de pesquisa está, nesse momento, nesse estágio, discutindo sobre racismo na educação, e é uma coisa interessante, porque o senso comum liga a ideia de racismo muito à questão da cor
da pele, né? Das pessoas negras, pretas, mas não liga às condições estruturais que gera o lugar delas, né? Que impõe um lugar para elas. Então, alguém poderia falar um pouquinho sobre o que é esse racismo ambiental, de um modo mais universal? Depois a gente entra na experiência de vocês. Tá. Miguel vai sair aqui um pouquinho, que ele vai ligar a nossa tomada, que é isso, meu eletrônico, ele é ótimo, mas tem essas inquietaçõezinhas, né? Sim, claro. Espera, desliga. Mas vou falando um pouquinho aqui, para depois, daqui a pouquinho, o Miguel entra mais no laboratório. Tem tem um professor que eu gosto muito, que é o professor Henrique Cunha. O professor Henrique Cunha é um professor aqui, que é vinculado à pós-graduação aqui da UFC, né, importantíssimo na discussão da questão do racismo ambiental. Ele é vinculado ao PPGE, que é onde eu faço mestrado, no programa de educação. E o professor Henrique Cunha tem uma livezinha dele que é super ótima, que ele fala sobre racismo ambiental, e a primeira coisa que ele levanta é que, para a gente entender o racismo ambiental, primeiro, a gente precisa entender o que é o racismo. Vai ser impossível entender o que é o racismo ambiental se eu não entendo o que é o racismo. E aí, quando eu trago a gente falar sobre esse racismo, eu gosto muito de trazer ele para a objetividade das relações, né? Eu tenho muito pensado nessas pesquisas, nesses estudos, sobre esse racismo, e quando eu penso nesse racismo, ele vai se ampliar muito mais. Mas aqui, como a gente está conversando com o público acadêmico, vou trazer um pouquinho primeiro dessas referências, né? Então, a gente vai ter ali quando a gente pensa nesses corpos hídricos, por exemplo, eu trago aqui o Rio Maranguapinho, e falo desses atravessamentos que a gente encontra com as nossas relações de corpo e de vida, dessas negações do ambiente e da realidade, né? Do que a gente deveria ter como material garantido em uma Constituição que se diz democrática, e o que de fato a gente acessa, que são violações aos nossos corpos. E isso vai estar presente no racismo estrutural, no racismo ambiental, em todas as linguagens do racismo, que vai ser essa negação. O racismo, ele vai ser a negação da humanidade, né? E aí ele vai ter a negação desse rio, por exemplo, de ser um rio. Quando ele passa, por exemplo, com a estrutura moderno-colonial, passa a ser um canal. Aqui no território onde a gente trabalha, o rio, ele passou por muitos processos de canalização, quando ele não é totalmente escondido, né? Ele não é totalmente apagado, e aí a gente vai ter essas linguagens, a gente vai trazendo, como vocês estão debatendo um pouco, vocês discutiram um pouco, né? Vamos trazer um pouco do epistemicídio, de que é esse apagamento das nossas memórias, das nossas histórias, quando eu excluo as margens de um rio, quando eu excluo as possibilidades do vínculo da comunidade com aquele corpo hídrico, eu também apago uma relação de memórias de quem lava roupa naquele rio, de quem existe com aquele rio, né? E isso vai se estendendo para diversas relações. Um professor, nos Estados Unidos, a gente tem uma outra compreensão do como são os espaços geográficos, né? Lá é muito compreendido como os guetos, né? Os bairros, e o professor Henrique Cunha, ele tem um outro conceito também que vai ser muito interessante para a gente compreender isso, que é o conceito dos bairros negros. Ele vai trazer que, inclusive, essa nomenclatura que a gente estrutura de bairros periféricos, ela é um viés racista do modelo de sociedade, que nega à periferia, inclusive, o direito de ser cidade, porque ela não apresenta as características de cidade. E aí a gente está aqui na cidade, a gente mora em um bairro que é periférico do centro, da parte urbanizada, né, que ganha uma estrutura urbana, e é conhecido como periferia. E há essa extensão de periferia, que na nossa capital, que é a quinta mais desigual do Brasil, ela vai ser uma capital que... E aí esses bairros todos que não têm a estrutura europeia, colonial, ele vai ser esse bairro que vão ser periféricos. E em não sendo mais cidade, e sim a periferia da cidade, não se tem mais o mesmo tratamento que a cidade tem. E aí, e quem são as pessoas que ocupam majoritariamente esses bairros? Né? Se a gente traz a memória dos nossos históricos, quando eu penso na memória da minha bisavó, ela conta da invasão do território aqui na Caucaia, onde era o Garrote, um território que hoje, por pesquisa, a gente sabe que é um território ancestral. E aí ela conta na infância dela que chegaram querendo comprar e o pai dela disse, ninguém é dono de nada aqui para vender. E aí chegaram à noite queimando tudo. Né? E ela se deslocou para as favelas do Altra Nunes, que é aqui às margens do Rio Maranguapinho, né? Na periferia. Então, quem são essas pessoas? Quando a gente passeia pelo Grande Bom Jardim,
as memórias são pessoas que eram do interior, que trabalham com cultivo. Então, as nossas memórias, elas são negras e indígenas. Esses bairros que hoje se intitulam como bairros que o Estado, né, vai ler como periferias, são bairros, na verdade, negros. E é muito importante esse marcador, porque esse marcador ele vai dizer para a gente quais são esses espaços que vão ter o direito de usufruir dessa estrutura, que na maioria das vezes não nos cabe mesmo, né? Quando a gente pensa nesse modelo de saneamento, por exemplo, que se baseia nesse modelo europeu, ele vai vir para cá, quando a gente vem no nosso modelo de ruas, na comunidade, elas são mais estreitas. Inclusive, o cano do saneamento que é imposto lá, ele é extremamente agressivo, porque ele é da largura da rua. A gente nem passa, ou tem o cano ou tem as pessoas, não dá para os dois. E aí, para a gente ter essa perspectiva, mas existem outras estratégias, né? A gente pensa nos primeiros estudos de saneamento, que por muitos anos nos foram negados, e pensar que os mouros ensinaram, né, os povos do oeste de África, ensinaram para a Europa o que era o saneamento, e aí depois disso a gente tenta importar um modelo que não nos cabe, porque o modelo de estrutura é diferente, e nega os saberes desses povos, dessas comunidades, porque a gente inventa estratégia para lidar com isso. E hoje também, tendo saído da academia, eu sei que existem estratégias individuais, estratégias para territórios menores, que vão dialogar, que são as soluções baseadas na natureza, né, que a gente chama as SBMs. Elas vão ser negadas dentro desse modelo de cidade. A cidade ela quer um único modelo. E isso reflete uma estrutura do racismo estrutural, ambiental, né, que se baseia nesse racismo estrutural como um modelo único imposto, que vai se basear para outros espaços diversos, como a escola. A gente vai ter um modelo de escola que muitas vezes não cabe para os nossos territórios. Um modelo de escola que trabalha com o individualismo, sendo que na maioria das vezes a gente vive em comunidade, a gente trabalha em coletivo, né, a gente trabalha com cooperação. Quando eu vou a uma escola que ela priva o deslocamento, o existir, a individualidade, eu nego tudo isso. Então, voltando aí, misturei todas as histórias, porque eu acho primeiro importante a gente compreender. Mas, no final dos anos 60, né, a gente teve um boom dos avanços, e o professor Franklin, que não vou lembrar o nome dele, mas depois posso passar, Adriana, para você colocar lá, ele vai primeiro trazer esses estudos, afirmando que o racismo ambiental, ele vai deixar, quando eles tornam... Eles escrevem, na verdade, né? Doutor, jornalista, militante dos movimentos negros, e ele consegue documentar e começa a registrar e divulgar e denunciar como a carga da violência, dos químicos tóxicos que são gerados em outras partes dos Estados Unidos, eles vão ser lançados nos guetos. Quando ele começa a perceber que o rio mais próximos dessas comunidades periféricas são os rios que vão receber a carga de poluentes, né? Inclusive, tem um desses estudos que ela deixa muito gritante, assim, mas é porque não é o local. Não é só o local. O local onde vai ser destinado a ser implantado, por exemplo, uma indústria poluente, ele não vai pensar, se a gente pensar aqui em Fortaleza, por exemplo, quando a gente teve o modelo do VLT, ele tinha esses lugares para passar, mas ele tem por decisão, porque é mais economicamente viável. Isso, o que é isso economicamente, né? Porque se a gente pensa em vidas, coisas que não têm valor, rios, não acredito que possam ser valorizados, é inaceitável. Ele não mexe com poder imobiliário, ele não mexe com terrenos de especulação, mas ele passa por cima de comunidades inteiras. E aí é sobre isso também, né? Sobre essa implantação. Então, eles percebem, inclusive, que as multas por crimes ambientais, elas eram extremamente desproporcionais. E aí eu não vim preparada com esses dadozinhos, mas posso daqui a pouquinho até trazer mais detalhes para vocês, de nomes, dados. Eu tenho ele já montadinho de uma outra apresentação que eu falo só de racismo ambiental. A Janayara lá no chat está dizendo que é o que você estava se referindo, é o Dr. Benjamin Frank Chaves, criador do conceito do racismo ambiental. Isso. E aí tem um percentual que é bem gritante. Se a amiga, inclusive, ajudar no chat, eu adoro quem ajuda no chat, que é bom que a gente faz coletivo. Mas ele também traz uma diferença assim, bem brutal quando era dos valores das multas. Quando a multa era ali, vou botar um valor, por exemplo, mais só de aproximação, vamos dizer que o valor seria ali 90% maior, se eu vou trazer para reais só para a gente fazer uma associação. Enquanto uma multa aqui seriam R$2.000, se eu poluir aqui no Rio Maranguapinho,
Agora, se eu poluir ali do lado de um terreno rico, essa multa ela teria um outro valor, inclusive muito mais significativo, porque eu poluí perto de uma pessoa, de pessoas que eles entendiam ali que tinham um outro, né, um outro direito de relacionar-se com a natureza. Mas aí é isso. Não vim hoje tão preparada para a gente trabalhar disso, aí não estou lembrando exatamente os nomes. Mas acho que foi uma introduçãozinha, né? Foi Sobre ótimo. Eu, só nessa introdução, eu já compreendi muita coisa. Muita então, coisa pronto. mesmo. E Mas tem daqui a esse. pouquinho, E tem muito a ver, tem muito a ver com nossos estudos decoloniais sobre isso, viu? Depois a gente vai ter que conversar mais de perto, viu, Andréia? sim, a gente pode super conversar um dia, vamos falar sobre racismo ambiental, porque tem muita coisa para a gente conversar, inclusive, quando eu falo de racismo ambiental, eu acho muito importante a gente trazer duas pessoas que são essenciais para a gente discutir isso, que vai ser o Malcolm Ferdinandes, que ele vai trazer a ecologia decolonial, uma ecologia decolonial, que vai ser muito importante para a gente avançar nesses estudos, né? E aí também eu gosto muito de casar com os estudos que Nego Bispo deixa para a gente. Porque Eu ele amo o também... Nego Bispo, pena que já foi embora o bichinho, mas amo mas ele trouxe um momento assim de vida muito necessário, chegou para um momento muito necessário, trouxe contribuições que a gente precisava lembrar muito fortemente, né? Dessa nossa relação que ela é diferenciada, porque a gente estava muito olhando em um outro lugar, e a gente precisa olhar para esse lugar que não foi, que a colonização muitas vezes nem se interessou. O processo colonial não colocou aqueles como objetos de interesse que não fosse de destruição, de extermínio. Não é que não se interessou, porque se interessa por nossas terras, por nosso poder de trabalho, pela nossa existência, mas não se interessou para que fizessem parte desse lugar. E aí, Negro Bispo vai colocar essas pessoas como as pessoas que são as pessoas que vão levantar estudos e possibilidades contra-coloniais, porque a gente nem foi de interesse deles, né, de sermos colonizados. E aí vamos para o Lab. Mas Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho do laboratório. Quero ver como é que vocês traduzem toda essa compreensão aí com os territórios que vocês atuam. Vou deixar a Miguel falar um pouco para mim não ficar falando sozinho. Enquanto o André falava, eu estava lembrando que Milton Santos fala, né? Milton Santos é um geógrafo e quando ele vai falar da construção da paisagem, ele fala que a construção da paisagem é feita a partir de relação, mas também que a construção dessa paisagem ela é feita com um propósito, né? Dessa cidade que é feita com um propósito. E aí o Lab, ele também surge dessa inquietação, né? Ele tem esse urbano, tem essa cidade que nos é imposto, mas através do nosso fazer cotidiano, do pensar arte, do fazer arte, nós conseguimos romper e construir uma outra paisagem. Essa sim a partir da nossa percepção, essa sim a partir das construções territoriais, do pensar território, né? E aí um pouquinho antes de falar mais sobre o que é o Lab, me vem muito à mente a fala de uma das pessoas que passaram pelo Lab, e ela ficou assim muito feliz e surpresa porque conseguiu intervir no mundo de um colégio que estudou na adolescência e que pensou que nunca isso iria acontecer, né? E aí trazer essa outra relação com o território, esse outro pensar com ele. E aí esse laboratório que tem um corpo como território também, porque essa paisagem também é composta e feita a partir desse performar diário dos nossos corpos, foi pensado para criar esse espaço de sensibilização e parceria, né? E aí, como a André bem trouxe na fala dela, a partir desse pensar contracolonial, né? Porque muito se fala do que a periferia, né? Do que a favela não tem, mas se esquece, né? Não se esquece não, né? Não se fala propositalmente de toda a potência, de toda a grandiosidade, né? O que mais se tem é negação e a busca de se romper esse vínculo com o território. Porque nós moramos no bairro de Genibaú, que fica quase dentro do Grande Bom Jardim, que é onde tem a maior concentração de pessoas negras e de espaço de religiões de matriz africana de Fortaleza. E aí, como é que é essa relação com o território, com os hábitos? O Rio Maranguapinho era um lugar onde se atravessava de balsa.
onde as pessoas iam lavar roupa, como o André falou, né? Eu venho do outro lado da cidade, em frente à minha casa também passava um riacho e se construía uma relação com ele. E aí o laboratório ele vem pensando o fortalecer esse movimento de resistência e existência e resistência, né? Porque eles têm, até Nego Bispo mesmo traz, né, várias referências históricas, como Caldeirão, como Canudos, como diversos lugares de resistência que eles tentaram destruir, mas a ideia, o pensamento, né, a cosmovisão daquele povo, dos nossos antepassados, nossos ancestrais, ele vive e ainda existe hoje nesses quilombos que são as favelas, né, nesses grupos que pensam e constroem resistência. É porque nessas construções de território, desde territórios que nós entendemos como tradicionais, indígenas, é feito. Existe ali o fazer cultural, pensar, né, que o colonialismo ele busca silenciar, romper, destruir, queimar, né, apagar toda essa existência de potência. Aqui eu acho que foi um pouquinho do que a Adriana, inclusive, já trouxe da gente, né? A gente contou um pouquinho da nossa história, e aí a gente traz, vou só passar para a gente, né, não se repetir, mas a gente fala um pouco do que a gente compõe, aqui já é um espaço de oficina, a gente trabalha muito com a coisa prática do rolê, mas acho que o que traz essa perspectiva do laboratório é a forma que a gente trabalha, né? A gente trabalha muito com essa coletividade. E aí vou avançar aqui um pouquinho. Aqui, e aí trouxe bastante imagem, e aqui eu trouxe já uma para a gente pensar, foi uma das atividades que a gente teve, inclusive, o prazer de fazer junto a convite do Sobrado, né? Sobrado, Dr. José Lourenço. E a gente divide a atividade que já para vocês irem organizando na mente, assim, como que é. A gente meio que organiza e somos freirianos também, né? Freirianos. E Freire, quando ele começa suas perspectivas, seus estudos, e tem uma experiência muito importante de Freire, por exemplo, quando Freire vai à África, né? Quando ele conhece a Amilcar, quando ele vai desenvolver seus estudos, a primeira coisa que ele faz é estudar a Amilcar. Antes dele começar a escrever um projeto, ele estuda a Amilcar, que é um revolucionário importantíssimo do território, da história de revolução daquele povo. E a partir dessa compreensão, ele diz, é isso que a gente precisa discutir, porque isso é que é importante para esse território. A contextualização dessa corporificação. E Freire ele vai trazer essa importância da presença. Então, a gente sempre vai chegar nessa construção de vínculo, de afeto, de retomada dos nossos corpos mesmo, né? Existe nesse modelo colonial um distanciamento da presença, do estar nesse lugar. Então, a gente trabalha muito com esse relaxamento do corpo, que vai ser... A gente traz a perspectiva externa, que a gente está fazendo um relaxamento, né? Mas, na verdade, a gente está ali também fazendo um relaxamento, porque relaxar é incrível, maravilhoso, necessário nesse modelo de sociedade que a gente está. Mas a gente está fazendo experiências sensoriais. A gente tem cheiro, a gente leva itens que remetem a memórias, instrumentos, bonecas, textos, né, publicações afro-indígenas. Então, a gente traz autores e referências que são referências para nós a partir do grafite. Então, aqui a gente tem cards, tem fotos, tem zines, tem os instrumentos que a gente costuma tocar. Então, a gente tem essa energia. E depois a gente tem toda uma construção coletiva. O que vai ser produzido, ele vai ser construído coletivamente. Que a gente vai colocar na parede, no lambe, no texto, dependendo do que a gente está propondo construir, ele vai ser construído coletivamente. A gente vai se integrar em desejos, em relações, em memórias. A memória ela é essencial dentro desse processo. Eu tenho que ir, porque é isso que Miguel trouxe um tanto, né? A gente passa por um processo nessa violência do epistemicídio, de como as nossas histórias são contadas nessa escola hoje, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela é contada de forma que nos apaga, que nos despotencializa, que não fala da importância do que eu aprendi com a minha mãe, que não reconhece a importância do que eu aprendi com a minha avó.
Então, a gente, dependendo do tempo e dos espaços que a gente tem, a gente trabalha muito com fortalecimento de referências, né? O que foi que tu aprendeu quando é criança, né? E o que é que você sabe fazer? E quem te ensinou? E o que é que essa pessoa te ensinou? Como foi aprender com essa pessoa? E aí a gente constrói esses quadros de referências, né? Uma das metodologias, vão ter diversas. E aí, muitas vezes, na periferia, o quadro dependendo do território, né? No território indígena, vão ser umas referências. A gente teve o prazer de trabalhar em territórios quilombolas. Então, cada lugar vai trazer suas referências de como aquilo é feito. E, a partir disso, a gente constrói coletivamente o que é que a gente quer que o nosso trabalho junto fale. Então, isso vai ser um grande potencializador do que a gente faz. E aí, depois, aqui, a última fotinha já é a gente finalizando. Todo mundo construindo junto aquilo dali que a gente passou uma semana inteira, foi uma semana de oficina, então a gente teve tempo de conversar, e a gente bota muita coisa técnica também. Os pequenininhos aprendendo teoria das cores, a fazer suas cores a partir do látex, mexer com grafite, mexer e desenhar, e tudo junto acontecendo, porque fica tudo muito dinâmico. Mas sempre nessas reflexões muito de fortalecimento. Você quer colocar alguma coisa? Não, muito não. Tu quer falar dessa? Que já é da... Sim, a gente vai vendo as fotos aqui, eu vou lembrando, aí passa uma carinha assim. Mas a felicidade que é nós construirmos esses processos, né? Essa oficina, ela acontece lá no Quilombo do Cumbe, né, nessa parceria com o território. E aí ela incluiu uma faixa etária bem diversificada, assim, de crianças de 8 anos a 14, 16, 17. E nesses diálogos, nessas construções coletivas, assim, ver o empoderamento que eles já tinham, a percepção, né, de luta, de questões que eles achavam ser importante falar, da percepção da cultura também, de ver muitas das vezes os espaços são isso, assim, de partilhas, né? São inclusos mesmo, aonde nós confluímos ali no conversar, né? São momentos enriquecedores, assim, para nós que participamos desse processo de mediação com eles e ver construindo, né? Eu sempre lembro que o André fala muito assim, eu fico, meu Deus, como o racismo ele tenta minar a nossa humanidade, né? Nossa capacidade criativa, o pensar a partir de um outro ângulo, né? Sempre fica mais nessa perspectiva cartesiana, mais colonial. Mais colonial, sem perceber essa pluralidade de olhares. E a própria construção que eles já tinham de paisagem. Até essa última oficina que nós mediamos com o povo Tremembé, nós estávamos falando isso, né? Se observa muito a paisagem, se vê, né? Não se olha ali, não é só aquele olhar despercebido, só vendo o que está passando, mas há uma relação do observar. E como esse observar, ele constrói uma biblioteca visual, mental, uma percepção outra do território que, quando isso vai se transmitir em imagem, em fala, você vê o quão potente o quão forte é e o quão não se perdeu essa relação do criar, do desenhar, que às vezes quando a gente vem para esses espaços que estão mais colonizados, se tem só uma forma de pensar, só uma forma de construir, às vezes até o sair do espaço de conforto para pensar outras possibilidades é um processo doloroso, né? De quebrar com perceber para construir uma outra forma de visão. Esses espaços, eu acho que eu diria mais que esses espaços que são mais violentados pelo modelo de colonização, né? E aí, Miguel, lembrando isso, e aí eu já tenho trabalhado com o povo indígena Tremembé desde a minha graduação, foram os parceiros, me ensinaram muito durante o trabalho de graduação, esse período, né, nas parcerias, sempre é um lugar de muito aprendizado. E aí, Miguel, eu sabia que Miguel ia achar extraordinário, porque Miguel é artista visual, né? E quando a gente foi para lá trabalhar grafite com os meninos, Miguel, tu não precisa se preocupar. Eles têm uma construção mental que é outra coisa.
né? A Adriana que trabalha lá sabe como é. A gente começa a desenhar e diz assim, faz um pouca coisinha assim, a gente dá 10 minutos quando vem umas obras artísticas dessa riqueza do olhar, do como essa construção é. Há uma outra referência muito importante que é essencial que a gente tenha dentro dessa construção, que volta àquilo que a gente vem falando, mas vou me repetir várias vezes nela, porque ela é muito basilar. Ela é base para a gente saber que eu preciso respeitar o outro como legítimo outro, né? Freire vai dizer isso muito para a gente. Eu preciso respeitar o outro como legítimo outro. Então, a gente vai muito para o território, por exemplo, essa aqui, que foi a oficina que a gente fez no território quilombola, que é um território que já tem um território que é aqui no município do Aracati, que a gente já foi trabalhar com a parceria, que já tem uma articulação muito intensa. Então, a gente sabe que a gente vai para aprender. A gente vai para escutar, para aprender, e a gente leva temas geradores. E alguém muito importante também para o Laboratório Corpo Território é a Beatriz Nascimento, que é uma pesquisadora extraordinária. E a gente sempre leva um mote gerador, assim, não sei o que vai acontecer, mas eu vou levar algo para gerar coisas, né? Gerar inquietações, vamos ver o que é que sai daqui. A gente levou uma bandeira, a gente gosta de usar bandeiras também. Nessa bandeira tinha essa citação de Beatriz, né? A terra é meu quilombo, meu espaço é meu quilombo, onde eu estou, quando eu estou, eu sou. Quando Beatriz ela traz essa reflexão, ela vai dizer que o lugar da pessoa negra ela é qualquer lugar que eu esteja. Não é essa ideia que a colonização tentou nos impor de não lugar, de nos sequestrar do nosso território e nos negar aqui, primeiro, a possibilidade da linguagem, não primeiro, na verdade, as negações são tão diversas, né? A dignidade, a humanidade, mas também a linguagem. Então, quando ela lembra que eu me territorializo e torno e construo o território onde eu estou, é uma ferramenta muito potente. E aí, vocês imaginam escutar isso dentro de um quilombo, que a gente tinha planejado para os jovens, né? Diz assim, vamos falar com um grupo de capoeira para ver os jovens. Quando a gente chega lá, aí chama as amigas, que são as mulheres da associação de mulheres, que são da associação comunitária. Aí chega as crianças, que eu também não sei dizer não para ninguém. A tia, a partir de quantos anos? Aí eu olho assim, vamos? Aí fica uma roda gigante. Deixa eu ver se a gente tem foto da... não tem foto da roda, mas a roda ficou muito grande, assim, a gente fez a roda à noite, conversou, fez pinturas. Aí aqui já é o resultado final do trabalho, né, que a gente construiu essa arte junto, e aí as crianças trouxeram da importância, e foi muito bonito, porque são crianças e mulheres e jovens, então eles falaram da importância da diversidade. E os meninos da capoeira queriam desenhos de capoeira, e uma das meninas, ela trouxe essa cuia na cabeça, né? Um jarro na cabeça. E aí os meninos da capoeira estão dentro desse desenho, e tem um mangue, porque a relação de vida lá é com o mangue, né? Eles vivem muito relacionados com o mangue. Então, tem os caranguejos aqui na raiz do mangue. Então, eles participam toda da construção, porque o importante do que a gente constrói é que conte sobre o que é esse processo nosso e o que é que tem significado para a gente. Vou esticar um pouquinho aqui mais rápido para a gente mostrar mais coisas. Aí a gente também vai trabalhando com as nossas possibilidades, né? Aqui é uma vivência de artivismo, a gente trabalha muito com ativismo também, com artivismo, a gente usa a arte para fazer mobilização política, né? Porque é isso, a gente está em territórios que passam por negações, então existe uma necessidade de a gente estar lembrando da importância desses territórios terem direitos, acessos. Aqui é uma pauta importante que a gente tem de confluência ali com o Rio Cocó, que é na luta pela construção de um projeto de lei que a gente tem em andamento, que é pela Mata do Miriú, para que a gente faça uma unidade de conservação. Então, a gente tem feito oficinas de mobilização nas escolas, assim, no ensino médio, a gente fez uma oficina coletiva de construção de cartazes e pôde escutar um pouco o que é que eles tinham de perspectiva, e daqui a gente caminhou também para uma audiência pública, onde jovens foram com a gente, foi muito legal estar com eles nessa perspectiva, né? Aqui já é uma outra atividade, pode ir me completando. Às vezes eu vou falando, eu sei que ele não quer me interromper. Eu fico... essa já foi parte dessa parceria junto com o território. Naquela escola, ela fica próxima ao bairro da Sabiaguaba, que ele vai ficar no extremo sul da cidade. Essa oficina já foi no próprio território da Sabiaguaba, em parceria com o coletivo Sabiá.
que é um coletivo que ele também tem uma biblioteca comunitária e fazem atividades ali muito voltadas para o público infantil, com processos de leitura e outras coisas. E foi a partir de um edital, né, que nós fomos selecionados. Então, os participantes, eles tiveram bolsa, foi assim, uma construção muito bonita. E foi nesse colégio que a menina fez a fala que eu havia dito no início, né? Acaba que o colégio se torna, a BIA, acaba que se torna um espaço de negação, de prisão, né? Atualmente eu estou num projeto de extensão da UES com escolas do ensino fundamental 2. E aí, muitas vezes, há essa relação de escola com prisão, né? E aí elas têm essa outra relação com o colégio agora intervindo no espaço, também construindo essa relação de pertencimento. E eu vejo muito a parede, né, o espaço público, o espaço urbano, para além das trocas que existem ali das pessoas transitando, um espaço de grito mesmo, sabe, assim, o que é que a gente vai gritar através dessa parede que não pode ser escrito num papel, né, que todas as pessoas precisam ver o que é que precisa ser dito. E os resultados dessas construções, eles sempre são lindos, porque sempre desaguam nesse grande pertencimento ao território, no ver a grandiosidade das construções e das relações de memórias e afetos, né? Ali são gerações que se passam e essas memórias, essas construções, elas vão se somando, vão se confluindo, né? Elas não se sobrepõem, elas se juntam para se tornando um sonho maior, uma construção maior, que é até o que o Nego Bispo ele traz na ideia de início, meio e início, né? E ver que esse resultado ele já é de uma articulação de uma geração anterior e o como essas pessoas participaram e como foi a percepção no final do processo, no mural eles botaram sabe a casa, né, de perceber como todo esse território do mangue a mata do Miriú, que é um território também que eu tenho alguma relação, porque quando criança eu saía andando 10 quilômetros, passava por dentro do mangue para chegar nesse bairro e chegar até a praia. E aí são várias relações que esse território ele gira ali em torno dessa resistência, né? Acaba que é muito isso, assim, um racismo ambiental, ele é muito violento com nossos corpos e não era necessário a gente resistir, né? Isso do resistir não era para ser uma realidade, era apenas para nós existirmos e termos nossos direitos garantidos e as negações não existirem. Mas ainda assim, esses passos de construção, eles criam muita coisa potente, né? Tanto da questão do afetar-se com o território, com as pessoas que participam, e do sonhar. Eu acho que uma das maiores coisas que a gente consegue construir é sonhar uma outra realidade. Eu penso nem em construir, mas sonhar uma outra que não seja essa, que vem de um viés colonial, mas sonhar uma outra que o viver seja possível acesso à natureza, porque nós somos natureza, e isso tem a ver com a alimentação, tem o aproveitar o estar, tem o poder viver que não seja uma escala de 6x1. São várias coisas que se está construindo coletivamente, né? Eu vejo muito o laboratório Corpo Território como um sonho que se constrói coletivo, porque ele surge daí, né? Vem minhas inquietações de pessoa artista urbana que há 13 anos vivencia diversas coisas na rua e em outros territórios, né? Outras favelas, andei com as suas experiências a partir da dança, da ciências ambientais, e essa visão de mundo que nós ansiamos. O Lab ele se constitui dessa confluência de pensamentos também. Miguel, só para a gente já aqui, que a gente tem um tempinho bem pouco. Verdade. Mas, para concluir assim, essa ideia, eu acho que um ponto importante é que vocês perceberam que os dois que a gente conseguiu aprofundar mais, que foi essa parceria com a comunidade quilombola, aquelas primeiras fotos foram parceria com a organização de dança, que é o Vidança, que é aqui no Vila Velha, em Fortaleza. A gente sempre trabalha com parcerias do território. Isso é essencial. A gente não tem a perspectiva de chegar em um território sem conhecer o território. Sim. A primeira coisa é construir esses laços com quem vem construindo a luta, a movimentação.
e conhecer, e nos relacionar, e potencializar. A gente, da hora, está entendendo a gente muito como uma produtora para fomentar mais coisas. Por isso a gente fala das formações, né? A gente chega com essa perspectiva porque já tem esse lugar, mas a gente também faz atividades com parcerias, né? Pensando na inserção de mais pessoas negras na pós-graduação. Então, a gente tem feito também oficinas digitais relacionadas com isso. Tem essa parceria que a gente faz também aqui com o Fórum de Políticas Ambientais, que a gente botou o título Entre Tainhas e Tibuns, que é uma oficina de cine debate, que a gente trabalha com a juventude, então a gente tem um cine, discute um tanto, né, a importância desses rios, desses corpos, como é que esse racismo ambiental vem atravessando as nossas existências. Não podia deixar de falar isso, porque ela é uma referência muito importante dentro de tudo que a gente trouxe, que é a Célia Chacriabá, que ela vai trazer, a gente tem cards, a gente leva os cards, vocês viram lá na fotinha que eu mostrei, né, a gente leva os cardzinhos, e aí a gente sempre faz exercício assim, escolhe um card para ti, escolhe um e traz essa frase, me conta por que é que tu escolheu essa. E uma das que nos mobiliza é essa de Célia, que ela coloca que reafirmar o processo de resistência e de subversão àquilo que é imposto pela lógica colonial, deste modo que entendemos que, se o processo de colonização começou com nossas mentes, a indigenização tem que ser diferente, tem que partir das nossas mãos, práticas e de toda a elaboração a partir do nosso corpo-território, até chegar em nossas mentes novamente. Esse novamente é meu, né? Mas para vocês, é isso, que quando a gente fala de corpo-território, a gente está falando desses corpos, dessa nossa compreensão de existência, que já é a oficina que a gente fez com o território Tremembé, né? Que foi do grafite ao Toá, que a gente fez essa confluência de diálogos, e os meninos pintaram, foi ali na escola da Varjota, não sei se tu viu, Adriana, a escola pintada, foi os meninos que pintaram. A gente tem que voltar lá, inclusive, porque eles querem pintar mais. Que é uma outra escola que a gente já trabalhou com a questão das hortas, e que também, a gente nem tinha planejado trabalhar com pintura, mas chegou lá e tinha as pinturas, vocês fazem pintura também? Pintamos também, então a gente teve horta e pintura. Aqui também já é contando um pouco mais sobre a oficina que a gente fez num território pensando nessa pintura, né? Acabou com uma oficina só de mulheres, então ela teve um significado muito bonito de memórias também, que a gente traz essa construção coletiva, né, da rua, estarmos ocupando a rua e construir essa reflexão conjunta. Essa foi uma parceria com o Instituto Serviluz, né, que nossa proposta era fazer uma limpeza de praia, mas também as crianças estavam de conversar com as crianças de outras formas, né, pensar essa natureza de outras formas, entender isso de outras formas, mas também ter coisas com eles, porque nesse dia era um dia também de festa, da gente dar junto, então a gente brincou, ganhou blusinhas, ganhou kits, bolsas, que a gente conseguiu com as parcerias, foi muito legal, porque a gente também sempre faz muitas parcerias para conseguir isso no nosso projeto, ter blusa para a galera, essas coisas que animam. Que é um cine debate que a gente foi receber a convite de um grupo de jovens da Barra do Ceará, que é o Alien Resistência, é um grupo de teatro muito importante, muito potente também, e eles produziram vídeos, convidaram a gente para estar falando de racismo ambiental, que é um encontrinho que a gente promoveu aqui no nossas áreas, porque tem as crianças, que a gente, né, tem nada para fazer, tem as crianças chamando a gente para fazer pintar, perguntando quando é que a gente vai pintar de novo, pedindo coisa, acha pouco tudo que já faz, as crianças já são assim. Essa aqui foi uma da parte desse encontrinho, essa foi a parte que o Lab pegou, né, aqui a gente botou uma frase de Nego Bispo. Essa parte aqui de baixo, vocês vão ver, já foi eu conversando com as crianças ali, então, o que é que vocês veem? A gente conversou sobre o rio, sobre natureza, elas intervêm aqui na nossa própria pintura, a parte de baixo já foi elas contribuindo. Era isso, aqui já é nosso... Conseguimos, ó, nem trouxe tanta coisa. Meninos, eu fico com tanta dó de interromper vocês para agilizar, mas... É porque é tanta informação, né? E tem umas pessoas perguntando, eu queria também que vocês respondessem algumas perguntas. Tem uma pergunta de uma participante, Andréia, está perguntando qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam até hoje com o projeto de vocês? Eu acho que uma dificuldade é porque a gente faz ele de forma muito autônoma, né? A gente depende, porque o Miguel colocou ali, a gente recebe convite de a gente consegue um recurso, faz melhor, a gente ganha um edital, e aí edital a gente requer um esforço nosso, né? Nós temos outras demandas de vida. Então, acho que uma grande dificuldade que a gente tem no projeto é recurso mesmo,
né? O sistema é capitalista, a gente trabalha com perspectiva outra, que a gente quer trabalhar em territórios, em espaços outros. Então, acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem de tocar é a gente ter mais incentivos, políticas públicas que valorizem esse tipo de projeto. Isso é uma necessidade que a gente tem. E aí, quando a gente pensa, como a gente está trabalhando de educação, metodologicamente, né, qual é a principal dificuldade, Andréia? Quando eu penso na metodologia, eu acho que a principal dificuldade é... Gente, eu adoro tanto fazer isso que eu não acho difícil. Com certeza, a principal dificuldade vai ser a gente conseguir estar junto, de presença, todo mundo. Porque é muito desafiador para quem está chegando, se disponibilizar com presença verdadeiramente. E aí eu percebo que... E aí eu venho falando muito para Miguel. Miguel, essa semana, chegou muito chateado, assim, de não estar conseguindo executar o plano. Miguel estava chateadíssimo porque não estava conseguindo executar o plano. Meu bem, se as crianças estão curtindo, elas passam o dia nessa história de aula, para cima e para baixo, muita aula, muita coisa. Se as crianças estão curtindo, estão se sentindo ouvidas, participativas, o mais importante não é o plano de aula, com certeza. O mais importante é que a gente tenha essa relação. Então, o resultado ele vai ser sempre diferente. E o como vai acontecer, porque a gente fala assim, o povo da educação, inclusive, teve um amigo que ele escutou uma crítica, era assim, metodologia fofinha. Fofinha nada, a gente trabalha muito. Trabalhar com a escuta, trabalhar com a possibilidade de que ali não deu certo, esse público não está feliz com isso, a gente vai pesquisar, nem ser no meio do processo, a gente tem que chegar com arcabouço de possibilidades ainda maior, porque eu quero que aquilo aconteça a partir da experiência do que me traz, do que aquelas pessoas são. Então, eu não posso chegar com aquilo montado e ficar frustrada porque as pessoas não me deram o que eu queria. Elas me deram o que aquele espaço possibilitou, dentro das limitações de corpo, de espaço, de atenção naquele dia. Se para a turma toda aquele dia foi um dia complexo, isso vai afetar na nossa atividade. Mas se a gente conseguiu tornar aquele dia mais leve, mais possível, mais reflexível, onde a gente trabalhou uma perspectiva crítica, com certeza a gente atingiu muito objetivo, sabe? Eu acho que hoje em dia um grande desafio, inclusive para nós educadores, é aceitarmos essa frustração que nos é imposta do plano de aula. Você fez um plano de aula, dê conta do seu plano de aula. Não. Esse, com certeza, se você for muito apegado, vai ser um desafio grande. E como é que vocês se inserem dentro da escola? As escolas recebem vocês vão lá, tentam convencer a escola a realizar uma atividade? Como é que é essa relação com a escola? Nas escolas, a gente tem essa perspectiva de trabalhar em territórios. A gente vai muito mais a convite do que a gente procura. Inclusive, a gente nem sempre consegue dar conta dos convites, o que deixa a gente bem triste. Porque tem mais convite do que o que a gente queria, ou do que o que a gente consegue dar conta por causa da demanda da vida. E a gente queria dar mais conta mesmo. Mas a recepção é sempre muito boa. É sempre muito diferente. Vai ter uma escola que os meninos ali, inclusive quando chamam a gente, é um auditório cheio. Às vezes eles são mais tímidos e tímidas, né? Vão estar mais ali no cantinho deles, mas se a gente consegue gerar uma inquietação, se a gente consegue pensar nisso a partir de um ponto que gera inquietação, por exemplo, a gente foi para uma área ali nas dunas, uma escola que é no meio das dunas, e as dunas aqui em Fortaleza, né? Se alguém em casa não esteja de Fortaleza assistindo, é uma área muito rica. E aí tem comunidades, a gente em Fortaleza também não tem áreas ricas que não tenham comunidades. Então, tem as comunidades, os jovens que são atendidos, que estudam nessa escola são jovens daquela região. Então, a primeira preocupação minha foi entender, e como é para vocês estar aqui, né? Então, a gente traz referências que essas pessoas possam se ver, e mesmo com educadores, às vezes, quando convite para trabalhar com educadores, Adriana, eu acho que a recepção ela tem sido muito boa. Sim. Muito boa. Seja dos jovens, que às vezes estão ali naquele lugar um pouquinho mais de como a escola impõe, né? Uma estrutura ali de controle, de que tem que estar sentado, falar pouco, aí quando a gente chega já dizendo assim, fala, menino! É contra a regra geral, né? A regra geral é fique quieto. E a gente diz, levante, deite. Com certeza, né? É diferente. Eles não entendem. Tem que ter essa paciência. E aí é isso, cada escola vai ser diferente. Então, primeiro eles têm assim, a gente percebe que tem um medinho assim de romper, mas quando consegue romper, quando a gente vai incentivando e colocando que aquilo é importante, aquela ruptura, aquela reflexão que eles vão trazer é importante,
a recepção é muito boa. E mesmo com os educadores, quando a gente leva essa perspectiva da necessidade de pensar nessa escola, pensada para essas pessoas, né? Pensada para essas crianças. Será que essa escola, uma pergunta que eu sempre levo para o espaço de educadores, será que a forma com que eu estou discutindo isso com esses jovens, por exemplo, a questão racial, faz sentido para esse jovem? Faz sentido para essa criança? Uhum. Porque não é só sobre o conceito, é sobre perceber qual o sentido que aquilo tem, né? Qual é a perspectiva de potencializar, porque não é só sobre falar, é sobre olhar para nós como potentes, como memórias, como afetos, como construções. Então, mesmo quando é com professores e com educandos, a perspectiva da escola sempre com a gente tem sido muito boa. Tem mais uma última pergunta aqui para vocês. Como é que iniciou essa ideia do projeto de vocês? Quem teve a ideia primeiro? Qual foi o motivador aí? Nós somos figuras de coletivos. Nós somos figuras de coletivos. Inclusive, a gente compõe um outro coletivo, que é a coletiva Crauá. E a gente já vinha trabalhando com arte e educação ambiental e de forma coletiva. E aí tinha uma coisa assim, eu e Miguel, a gente ficou nessa perspectiva assim, vamos trabalhar uma coisa que seja bem focada nessa perspectiva afrodiaspórica, afropindorâmica, e que a gente possa trazer esses estudos que a gente tem feito sobre território, porque a coletiva Crauá, ela também trabalha com incidência política, com condições mais diversas, né? Porque é uma coletiva de mobilização social, que a gente trabalha também com arte e educação, mas ela tem uma perspectiva mais ampliada mesmo. E o Lab, ele tem essa perspectiva mais formativa e de produção. Então, acho que ele foi surgindo naturalmente, da gente querer tocar essas outras atividades mais vinculadas com a educação, com essas artes urbanas também, né, periféricas, de como que essas linguagens, porque é uma coisa também, vou já passar para mim, mas é uma coisa que a gente também fala muito, que é essa arte do cotidiano. Não é porque tem essa diferença do que é a compreensão da arte, né? E a gente fala dessas poéticas. Quem são essas poéticas? São as poéticas de escutar o meu cotidiano. Porque no nosso cotidiano, e quando a gente vai para o território indígena, quando a gente está no território quilombola, o nosso cotidiano não é de correr atrás de um ônibus. É também, né? Porque a gente não tem opção. Mas o nosso cotidiano relacional, ele vem muito do o que é, como que eu faço, como que eu construo, quem é que planta aquela hortinha, quem foi que me ensinou a cozinhar, quem foi que me ensinou a plantar, ter o jarro na frente de casa, por mais que não tenha mais espaço do quintal, porque foi consumido pela necessidade de existir, mas sempre ter aquela plantinha medicinal que a sua avó vai lhe ensinar a usar, vai ensinar a cuidar. Acho que isso tudo vai surgindo muito como esse lugar da necessidade mesmo. A gente precisava falar disso a partir desse outro olhar do que é essa arte, né? Dessa arte do cotidiano, dessa arte do fazer, do colaborar junto. Também vejo assim que a gente conversa muito, as inquietações são muito próximas, né? Dois aquarianos aí com as ideias muito parecidas. E todos os projetos que a gente está envolvido surgiu muito disso que o André está falando das conversas, aí tal hora aparece uma parceria, porque a gente sai conversando com outras pessoas as inquietações. O Lab mesmo foi um período que eu estava muito no início de pensar minha pesquisa para a TCC e vinha conversando as coisas com a Andrea, né? Ela conversa as pesquisas dela e tal hora veio esse desdobramento da Crauá. E a gente pensou, vai ser esse braço de ativismo, algo mais de ação direta também, mais de produção. Foi meio orgânico, assim, é porque acaba que vai confluindo, a gente tal dia junto, aí passa uma sinergia, é uma sinergia, né? O pessoal está perguntando aqui como é que vocês percebem o impacto do trabalho de vocês na vida dos alunos, como é que é o feedback deles, se eles demonstram aí transformações do seu corpo-território. É tão impressionante, Adriana. O depois, ele é muito louco, sabe? Porque é isso, a gente quer também, e aí eu vou trazer para a gente educador, tá, gente? Estou supondo aqui que nós somos a maioria educadores assistindo, e a gente tem essa emergência de resultados muito latente. E às vezes a gente se frustra muito em não perceber que aquela transformação, às vezes, ela não vai vir naquela hora. Mas quando a gente senta
que a gente leva, por exemplo, para uma sala, vocês viram aqui nas fotos que a gente apresentou, né? A gente não fez uma seleção de pessoas negras, são bairros negros, então as crianças são negras. Quando a gente leva referências que são o grafite, que são a música do pandeiro, da capoeira, automaticamente, quando aquela criança já fala, ali no começo ela está tímida, e na sequência ela já fala do que ela aprendeu com o tio, com a avó, aquilo para mim já é muito transformador. Para mim não, e de fato é transformador. Aquela criança ela já vai sair daquela primeira conversa, quando a gente constrói um quadro de referência, ela vai entender que a referência dela da dança, da arte, da cultura, da produção, os cards que a gente leva, que vai ter fotinha de Conceição, a gente traz poetas aqui do território também, né, do Só Madame, Mumutante, que são, e aí são pessoas que eles vão conhecendo, bem indígenas, e são pessoas que se parecem com eles. Né? Então, isso tudo, quando pega um cardzinho e aí várias vezes eles comentam, olha o cabelo dela, como é bonito, parece o meu. Olha essa frase é muito importante. A Ailton Krenak, a gente tem muita Ailton, tem a Célia Chacriabá, a gente leva diversas, né, reflexões. A Bell Hooks também, maravilhosa. Então, a gente leva, e esse lugar, ele já mostra muita transformação. Ele já traz muito de pertencimento. Quando a gente tem a oportunidade de voltar e conversar, assim, quando a gente tem, é um espaço que a gente mantém a troca, a gente percebe diversas outras coisas, assim, de convites, né? Essa conversa que que eu mostrei aqui, que a gente fez junto com o Alion, recentemente eu fui fazer uma visita com outro grupo lá, e as meninas, eu lembro que você estava aqui, e aí depois disso a gente já vai pegando essas diferenças, e a gente quer muito que fique no campo objetivo, mas transformar esses lugares, ele perpassa por lugares que vão ser muito mais do outro. A gente quer que a resposta da transformação ela venha para nós, mas não é nossa. É o outro, né? Que está se colocando como inteiro ali. E é ele que o outro que vai experienciar isso. A gente já passou 5 minutos do tempo. E aí, mesmo que tenha outras perguntas, não vai dar tempo de fazer, mas assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês, o aceite, o trabalho maravilhoso. Acho que a gente tem condições de fazer outras lives para discutir ações mais específicas, né? Depois a gente pode fazer. E queria agradecer também a Arte Libras, essa parceria maravilhosa que a gente está tendo, para fazer a tradução das lives, né? Tudo aqui é parceria, gente. A gente também, como vocês, a maior dificuldade sempre é ter dinheiro para poder fazer uma coisa com mais qualidade e com respeito aos profissionais, né? Reconhecimento ao trabalho profissional das pessoas. Mas, infelizmente, a educação ela é luta, né? Acima de tudo, ela é luta. O trabalho de vocês é uma luta, o nosso trabalho aqui também é uma luta, e vamos juntar essas lutas e ver se a gente consegue abrir caminhos aí para as nossas energias se fundirem para algo, para uma vida melhor, né? Todos juntos. Eu queria encerrar, vocês querem fazer um comentário final para a gente encerrar a live? Eu quero só agradecer, me disponibilizar, né? Não consegui, hoje a gente não tinha preparado para falar sobre racismo ambiental, mas estou à disposição. Está muito permeado sobre o que eu venho discutindo. Eu tento sempre trazer essa discussão bem para o que a gente enfrenta dos cotidianos, porque acho que é mais fácil de olhar, inclusive, mas tem todo um referencial também, um arcabouço de acúmulo teórico. E agradecer esse convite e me colocar à disposição. Adriano tem um contato, a gente botou até o slidezinho aqui. E depois pode também colocar lá no contato o e-mail da gente, Adriano, se alguém quiser mandar e-mail, tirar dúvida, né, tiver desejo de mais referência. Ao longo do mês a gente faz cortes da live e coloca o acesso, né, de contato de vocês nesses cortes, marca vocês também. E dizer que a ideia aqui, André, é justamente trazer a experiência, para além do conceito, a experiência. Então, você foi perfeita na explicação. Quem quiser estudar mais, aí a gente tem outros canais aí para estudos mais aprofundados, né? Miguel, amei te conhecer. Prazer. A Andrea já conhecia dos Tremembé, do trabalho dela com os Tremembé, e você? E também gostaria muito de agradecer pelo convite, também me colocar à disposição, nós vemos outras parcerias, estou sempre disponível para estar nesses momentos de partilha também.
conversar, é um momento muito gostoso, ainda mais nesse clima assim, mais descontraído. E enquanto coletivo também estamos à disposição. Temos outras construções aí acontecendo. Vamos ter Maranguapium Quer Viver, que é um movimento de resistência aqui do território. E aí podem estar acompanhando na nossa página do Laboratório Corpo Território. Lá também tem nossos Instagrams. Vocês podem estar acompanhando nossos trabalhos pessoais por lá também. Tá ótimo, então, meninos. Vamos acabar, então. Eu agradeço a participação do pessoal, né? Adorei aqui no chat, o pessoal se movimentando. E também a live vai ficar gravada, gente. Vocês podem acessar depois para assistir. Então, tá bom. Um abraço para vocês. A gente encerra aqui, viu? Até mais.